Temos estudado as parábolas do Senhor Jesus Cristo e hoje nós veremos um pouquinho mais deste conhecimento precioso que nós tiramos destas parábolas ministradas pelo Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de estudar com vocês hoje a parábola do rico e Lázaro, uma parábola intrigante, interessante, que aborda alguns temas que muitas vezes nós pastores somos questionados, tanto pelos membros da nossa igreja, quanto pelas pessoas de fora, que às vezes fazem perguntas em cima desta parábola, por causa de afirmações e frases que estão nesta parábola. Então eu queria te convidar a abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, eu farei essa leitura. Escuta a palavra de Deus, o que Deus fala através da palavra dele, porque ela é poderosa, ela é eficaz para nos salvar, nos santificar, nos aperfeiçoar, nos consolar, enfim, cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Então, façamos a leitura da palavra de Deus e na sequência nós vamos aplicá-la na nossa vida. A palavra de Deus diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos lá então, conversar um pouquinho sobre esta parábola. Esta é uma parábola interessante, porque esta parábola, ela não foi tirada do nada. Jesus utilizava muitas coisas ao redor dele. A cultura, a natureza, aquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver, a viver, a experimentar todos os dias. Muito antes dos dias de Jesus, existia um conto egípcio que falava a respeito de um rico que se vestia de púrpura e de um linho precioso. E existia um contraste nesse conto também com um pobre que vivia caído em sua esteira de palha. E aí então, esse conto egípcio foi levado para Israel pelos judeus de Alexandria. E isso se tornou parte do folclore judaico. Então era muito conhecido. E eles mudaram algumas coisas. E nesse conto judaico agora, o rico era um publicano, um cobrador de impostos, que havia morrido e daí foi para o inferno. E este pobre era um homem que estudava a lei, era um escriba pobre, que foi ao céu. Então Jesus, quando ele conta essa história, ele está se referindo a este conto judaico, só que ele não coloca o rico como um pecador ou publicano, que os fariseus colocavam e viam como alguém imperdoável.
E não era o escriba que era o pobre e o homem de Deus que foi para o céu. Jesus inverte algumas coisas e ele mexe aqui com as emoções daqueles fariseus e daqueles religiosos, quando ele mexe nesse conto, nisso que já tinha virado o folclore judaico. Mas ele utiliza essa história, então, que eles conheciam muito bem. E Jesus, então, começa contando que existia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo, nos banquetes, todos os dias. Era alguém que não se preocupava muito com a vida, não se preocupava muito com nada, porque tinha muito dinheiro. E este homem, então, ele não se importava com os pobres, não se importava com Deus, como nós vimos aí nesta parábola, porque existe o contraste, que junto com esse homem rico, tem um contraste com um outro homem pobre. E este homem pobre, ele é chamado de Lázaro. Esse nome Lázaro é uma variação, é uma forma abreviada para Eleazar, que quer dizer Deus ajuda. Então o rico é simplesmente chamado de rico, mas esse mendigo pobre é chamado de Lázaro, Eleazar, esse que Deus ajuda. Só que é interessante, porque esse que Deus ajuda, na parábola aqui que Jesus conta, é um mendigo que não conseguia nem caminhar, mas os amigos tinham que levar para a casa do rico, para frente, para a porta da casa do rico, para contar com as migalhas que eles recolhiam todos os dias do que caía embaixo da mesa, e eles repartiam aquelas migalhas entre os cães e os mendigos que passavam ali para pedir restos de comida. Então, além dele ser mendigo, dele desejar a comida que era lançada para os mendigos e para os cães, ele também era coberto de chagas, a sua pele era tomada de enfermidades, e os cães lambiam o pus que saía das suas feridas. Era um homem, então, que conhecia o sofrimento. Esse Lázaro, Eleazar, esse que Deus ajuda, durante toda a sua vida, provou de sofrimento e provou também do desprezo daquele rico, porque a lei de Deus pedia, exigia, ordenava que o povo dele se compadecesse dos pobres, dos mendigos, das viúvas, daqueles que são marginalizados pela sociedade. Era responsabilidade deles cuidar, mas este rico aqui, dessa parábola, ele não se importava. Ele simplesmente tinha os seus banquetes, ele não se importava com Deus, porque a lei de Deus mandava fazer isso e ele não fazia. Ele não se importava com o próximo. Ou seja, ele não amava Deus sobre todas as coisas. E ele não amava o seu próximo como deveria amar a ele mesmo, como ele amava a ele mesmo, ele não amava o seu próximo. Mas a história prossegue, esta parábola que Jesus conta. Chegou o dia em que os dois morreram. E aqui vem uma grande diferença. O texto fala, nessa parábola de Jesus, que Lázaro, quando ele morre, ele é levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão. Este homem agora, Lázaro, que o nome significa Deus ajuda, parece que não ajudou a vida inteira. Foi só sofrimento, dor, desprezo, fome. Foi marginalizado, esquecido, abandonado por todos. Mas agora, Deus ajuda. E Deus agora, aquele que o temia, aquele que o amava, que sofreu sim, mas amava e temia Deus, foi levado agora para a presença de Deus, onde está Deus e todos os servos de Deus habitam. Então agora Lázaro é retratado como sendo levado lá para este local, onde os servos de Deus, aqueles que realmente amam a Deus, são levados. Mas, quanto ao rico, nem o seu nome é mencionado, porque ele é tido como um estranho para as pessoas e um estranho para Deus, porque ele ignorou Deus, agora Deus também vai ignorá-lo no dia da sua morte e por toda a eternidade. O rico, simplesmente é dito, o rico também morreu e foi sepultado. Então esse que viveu em glória, com banquetes, com muito dinheiro, sem se importar com Deus, com a palavra de Deus, sem se importar em amar ao próximo, agora simplesmente, bem provável que os seus irmãos também ricos e prósperos tenham dado um caixão maravilhoso para ele, um velório ali com músicos, com flautistas, tudo muito bonito, ele sendo honrado, mas isso aí aqueles irmãos ao mesmo tempo
Mal imaginavam que enquanto os flautistas tocavam as suas músicas, enquanto eles estavam ali curtindo aquele momento, despedindo de uma forma gloriosa daquele que havia morrido, aquele que havia morrido já sofria no inferno, sendo queimado, angustiado, com sede, sem alegria e sem esperança. Então aquele que era de Deus, apesar de todo o sofrimento e desprezo que ele provou nessa vida, Deus que o ajudava parecia estar tão distante. Agora ele é honrado e é levado para a presença de Deus. Mas este rico, que nem nome é dado, ele é levado ao inferno. As pessoas ainda acham que ele é simplesmente agora um rico morto, como se ele continuasse com seu status de rico quando morreu. Mas não, tudo ficou para trás. Ele agora não é ninguém. Ele agora não tem nada. Ele agora não tem nenhuma esperança, nenhuma alegria, paz e nenhuma riqueza. Este homem agora, ele está no inferno e ele olha para cima. E ele agora ele vai chamar Abraão, este ícone para os judeus, né? Os judeus veem Abraão, Moisés, Elias, alguns homens, Davi, como ícones da sua história, como pessoas vistas como exemplos de espiritualidade, apesar de alguns erros deles, né? Como todo ser humano, porque na Bíblia só Jesus Cristo não errou, todos os outros homens e mulheres, seja Pedro, Paulo, Maria, Ana, seja Sansão, seja Noé, todos erraram. Mas agora este rico ele olha para o céu e reconhece Abraão. E por 3 vezes ele vai chamar Abraão de pai, porque ele era descendente de Abraão. E ele então agora olha para cima e fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E aí ele diz: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Olha só, a cabeça desse rico ele ainda não mudou. Ele vê Lázaro, ele sabe quem Lázaro é, porque ele chama Lázaro pelo nome, ou seja, ele não desprezou Lázaro ali na sua porta, porque ele não sabia quem era, um estranho. Não, Lázaro estava lá todos os dias. Ele sabia o nome daquele mendigo e ele sempre desprezou aquele mendigo. Da mesma forma que ele desprezava Deus e a palavra de Deus, ele também desprezava o seu próximo. E agora ele continua sendo o mesmo desgraçado. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou xingando não, tá, gente? Porque ele vivia longe da graça, ele não tinha compaixão. Ele olha para pai Abraão, porque ele era descendente de Abraão, não porque ele respeitasse Abraão, porque ele não respeitava nem as pessoas, nem Deus, mas agora é um instrumento para que ele consiga algo que ele quer. Ele aprendeu na vida dele a usar as pessoas, e agora ele está querendo usar Abraão. Ele fala assim: pai Abraão. E agora ele mostra a maldade dele. Manda que Lázaro venha. Ele continua, gente, vendo Lázaro como servo, como se ele, assim, eu sou rico, eu sou fulano de tal, rico. Eu, se eu for falar com alguém, eu tenho que falar com alguém grande. Eu vou falar com Abraão, não vou falar com Lázaro, que foi mendigo a vida inteira qualquer. Olha a soberba deste homem. Ele está no inferno, mas ele continua mal. Não houve espaço para arrependimento no coração dele. E Abraão aqui se volta agora a este rico, que nós não sabemos o nome, mas que ele representa muita gente, inclusive dentro das igrejas. Abraão agora se volta para ele e começa a sua frase dizendo assim: filho, lembre-se tal, tal, tal. Isso está no versículo 25. Ele reconhece que aquele rico era descendente dele. Mas Abraão não fica chorando e lamentando: oh meu Deus, eu estou aqui no céu e tem um descendente meu queimando no inferno. O que Jesus está nos mostrando aqui? Eu já vi muito crente falar: pastor, mas se eu for para o céu e tiver um parente meu no inferno, eu não vou saber lidar com isso, o céu não vai ser céu. Queridos, a mente de quem está no céu é diferente da mente de quem está na terra. Abraão olhou para um descendente dele, de alguém que era sangue dele. E ele chama de filho, reconhece que é parente dele, que é gente próxima dele, de sangue, mas ele ainda não está em sofrimento por causa daquilo. Ele vê o plano de Deus acima disso, ele vê a graça de Deus acima disso. E agora ele vai trabalhar, ele vai conversar com esta pessoa. Abraão não está em sofrimento porque tem um descendente dele no inferno. Mas Abraão agora conversa com este homem nesta parábola e ele diz: filho, lembre-se da forma que você viveu, das coisas que você teve. Agora Lázaro está aqui. Lázaro temeu a Deus, apesar de todo o sofrimento. Lázaro amou o próximo, apesar de todo o sofrimento. Agora ele está
provando da fidelidade de Deus. Deus o ajudou. Aquele que seu nome significa Deus ajuda. Ele está provando agora do amor, do cuidado, da graça, da compaixão que Deus tem daqueles que o amam, daqueles que se entregam ao senhorio dele como Criador e Senhor de suas vidas. Mas você viveu de forma irresponsável, em função do seu dinheiro. Você só teve glória, riquezas, coisas boas na vida lá na terra. Você não se importou com Deus nem com nada. Agora os papéis inverteram. Agora você está em sofrimento. E isso não vai mudar. E Abraão ainda prossegue e fala: além disso, entre vocês que estão no inferno e nós que estamos no céu, há um grande abismo. Olha o que Abraão está dizendo. Quem está no inferno não vai para o céu. E quem está no céu não vai para o inferno. Tem um abismo, uma separação. Deus colocou isso. Isso é imutável. Isto é definitivo. Isso é estabelecido, queridos, no momento que a pessoa morre. No momento que a pessoa morreu, está definido. A separação está feita e ela é eterna. Então, nós temos que pensar antes da nossa morte, na nossa eternidade. Esta vida que a gente vive aqui neste mundo, ela é um piscar de olhos, eu diria até que infinitamente menor do que um piscar de olhos, infinitamente mais rápido que um piscar de olhos na eternidade, comparado com a eternidade. Mas esse milionésimo de segundo na eternidade que nós vivemos neste mundo, no planeta Terra, define a nossa eternidade, se é no céu ou se é no inferno. Abraão fala: não tem. Quem está no inferno não sobe ao céu. Quem está no céu não desce ao inferno. Deus colocou esse abismo e isso é imutável. E isso é para sempre. Aí então, Lázaro, agora no versículo 27, dá uma olhadinha comigo e fala assim: ele respondeu: então eu suplico, Pai, mais uma vez. Ele tentando seduzir e agora que ele está morto, agora está querendo chamar Abraão de pai. Por que ele não se comportou como um filho de Abraão enquanto ele vivia neste mundo? Mas ele chama Abraão de pai mais uma vez para tentar seduzir, a sedução da impiedade, a sedução do pecado. Mas ele mostra a sua corrupção mais uma vez. Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai. Ele não pediu para Lázaro. Veja o coração mau. Ele falou assim: Lázaro, eu sei que eu te tratei mal a vida toda, eu te desprezei, te deixei com fome, não cuidei das tuas feridas, mas tem compaixão de mim. Vai lá e fala para os meus irmãos que o inferno é real, que eles precisam amar a Deus, que eles precisam respeitar a palavra de Deus, que eles precisam viver de acordo com a vontade de Deus, que eles precisam amar o próximo. Fala isso para ele: Lázaro, tem misericórdia de mim, da minha família, apesar de tudo que nós fizemos para você, toda a indiferença que nós tratamos os marginalizados, os pobres, os enfermos. Não, ele não se volta para Lázaro, ele se nega a falar com um mendigo. Ele ainda via Lázaro como um inferior, como um mendigo, como um pobre, como alguém que deveria ser lançado fora e descartado. E ele se volta agora a Abraão, a quem ele nunca respeitou, a quem ele nunca se preocupou em seguir os passos. Agora ele chama de pai, mas ele mostra a sua imundícia mais uma vez. Manda Lázaro. Manda este imprestável, esse que foi mendigo, este imundo para lá avisar. Quem sabe meus irmãos vão escutar. Mas Abraão, mais uma vez, fala para ele, de uma forma exortativa. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Olha o que Abraão está dizendo. Você está falando para eu mandar Lázaro, porque se eles virem alguém que voltou dos mortos e falar para eles, eles vão se arrepender, eles vão mudar. E agora, Abraão fala: não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus para quebrantar um coração. Pode aparecer um morto, um fantasma, algo sobrenatural, mas o que tem poder para transformar um ser humano, para fazer com que um ser humano morto espiritualmente seja avivado e se converta e se volte para Deus e passe a viver uma vida diferente. Se algo pode mudar o ser humano, é a palavra de Deus. E eles têm a palavra de Deus. Quando ele fala aqui, eles têm Moisés e os profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ah, pastor, então é só o Antigo Testamento que tem poder? Não, querido, é que não tinha o Novo Testamento naquela época ainda.
O que ele está dizendo? Eles têm a palavra de Deus, eles têm a Bíblia, as Escrituras. E para isso que eles têm que olhar. Ah, mas eles têm negligenciado as Escrituras a vida inteira como eu fiz. Pois é. Se a palavra de Deus não pode quebrantar um coração, não vai ser um morto, um fantasma ou qualquer outra coisa sobrenatural. Pode mover, pode dar um medo naquela hora, pode trazer uma mudança, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, mas não é uma mudança verdadeira, radical, definitiva. Não é um novo nascimento espiritual. Como Jesus diz para Nicodemos, um religioso, Nicodemos chamando Jesus de mestre, aquela história toda, Jesus falou assim, para Nicodemos, sabe de uma coisa? Se o ser humano não nascer de novo, ele vai para o inferno. Não interessa se é religioso, se é bonzinho, se é mau, se faz isso, se faz aquilo. Tem que nascer de novo. E Nicodemos, depois de muita conversa, fala, mas como isso? Jesus fala, olha, quem já nasceu da carne, quem já nasceu da mãe, quando a bolsa d'água rompe e veio a criança ao mundo, já nasceu da carne, mas tem que nascer espiritualmente para ir para o céu. E isso é obra do Espírito Santo. Só Deus pode fazer isso. E sabe, meu querido, é a palavra de Deus, que é o instrumento do Espírito Santo, para nos quebrantar, para nos converter, para nos fazer novas criaturas. E é isso que Abraão está falando aqui, para aquele rico, que agora é um pobre miserável que queima no inferno. Fala assim, eles têm a palavra de Deus. E ele prossegue que fala assim, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É interessante Jesus contar esta parábola, e é interessante com que ele coloque este pobre que sofreu, que morreu e foi para o céu com o nome de Lázaro, porque Jesus, ele ressuscita exatamente um homem chamado Lázaro, e os fariseus, quando Jesus ressuscita Lázaro, vocês devem conhecer o texto, está aparecendo aqui, você pode dar uma olhadinha depois. Jesus ressuscita Lázaro. E o que os fariseus fazem? Eles se convertem porque alguém voltou dos mortos? Não. Eles continuam tão maus quanto antes. Eles agora passam a planejar a morte de Lázaro. E uma outra coisa interessante para a gente pensar aqui é o seguinte. Quando Abraão fala, se eles não ouvem a palavra de Deus, as Escrituras, se isso não é suficiente para eles, mesmo que um morto ressuscite, nada vai adiantar. Deixa eu dizer para você uma coisa, Jesus ressuscitou, mas muitos, por não buscarem na palavra de Deus, e não verem a Bíblia como palavra de Deus, como autoridade, como um livro eterno, até mesmo o fato da ressurreição de Jesus se torna nula para estes. Eles desprezam Deus. Eles desprezam o instrumento que o Espírito Santo usa para quebrantar os nossos corações. E eu te pergunto, hoje quem é você? Você é alguém que reconhece Jesus como Senhor? Ou você é alguém que vive de uma forma dissoluta, como aquele rico? Quem sabe tinha até boas coisas, quem sabe tinha até bens, quem sabe era até um religioso que ia na igreja e se achava muito espiritual. Mas onde está o teu coração? Você ama Deus? Você respeita as Escrituras e tenta viver de acordo com a palavra de Deus? Você ama o teu semelhante e cuida dele e dá para ele aquilo que ele precisa? Ou você está muito preocupado em fazer banquetes e curtir o teu dinheiro e achar que o teu dinheiro é para você mesmo e você não investe em vidas? Você investe no reino de Deus? Você dá o dízimo na tua igreja para que outros ouçam a palavra? Você investe em missões para aqueles que estão distantes sejam alcançados? Sabe de uma coisa? Tem pessoas marginalizadas em outros países que não têm acesso à palavra. Você não está indo, mas você pode investir para que outros possam ir. Tem pessoas no nosso país que estão vindo e invadindo o Brasil, como pessoas da Venezuela, aquele maluco daquele presidente que está fazendo um monte de gente sofrer, com aquele governo de esquerda, opressor, e as pessoas estão fugindo para cá. O que nós, como igreja, temos feito por estas pessoas? Será que nós temos investido nessas vidas? Nos mendigos, nos pobres, nos enfermos, nas pessoas idosas que estão lançadas aí, as famílias abandonaram, aqueles que estão sem esperança? É a nossa vez agora. Nós estamos vivendo neste momento histórico. Quem somos nós? Nós nos identificamos com aqueles que amam a Deus e ao próximo,
Ou nós nos identificamos com o rico? E quem sabe você fala assim, pastor, mas eu não sou rico. Ninguém nunca se considera rico. Rico é sempre o outro que tem mais. A gente inveja o outro e a gente se considera pobre. Mas se você tem uma geladeira, querido, você come todos os dias e você tem um telhado para você viver, você é rico sim. Independente se essa casa é tua ou se é alugada, ou se alguém te ajuda a pagar. Mas você é rico sim. E aí eu te pergunto, você tem se importado com os outros ou está muito preocupado com as suas coisas? Será que eu me preocupo com os outros ou estou muito preocupado com a minha vida? Olhemos para dentro de nós mesmos. Sabe por quê? Um dia chegará o dia da nossa morte. E aí eu te pergunto, o dia da sua morte, que eu não sei se está perto ou se está longe. Eu não sei se você vai chegar no final desse dia. Eu não sei se você vive amanhã. Deus sabe. Mas o que eu sei é que vai chegar o seu dia. E aí? Os anjos vão te levar para o céu, para o seio de Abraão, para você habitar lá onde os servos de Deus habitam, aqueles que amaram a Deus e amaram o próximo, aqueles que tinham prazer na palavra de Deus. Ou você é simplesmente uma pessoa que viveu, que passou por este mundo e curtiu as coisas deste mundo. Quem sabe você nem foi tão mal aos teus olhos, mas você vai tomar um susto. Porque se você viveu dessa forma, o final da tua história vai ser assim. Fulano de tal, nascido em tal ano, morto em tal ano, foi enterrado. Fim da história, neste mundo. Mas a história prossegue, agora, no inferno, por toda a eternidade. Pense nisso. Pense na sua vida. Pense em Deus. Pense no teu relacionamento com o próximo como tem sido. Pense no seu relacionamento com a palavra de Deus. Porque as Escrituras Sagradas, a Bíblia, é a única forma e a forma poderosa que Deus tem para mudar a sua vida, a sua existência e a sua eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.